sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para crianças e canto hinos. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, por isso mesmo Jesus tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por este chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, na qual vinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, efeito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios primeiros por seus próprios pecados, depois que pelos povos, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior, eterna, para a qual Cristo é mediador. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo do Senhor. Erigiu não o homem, pois o sumo sacerdote, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício, por isso é necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existirem naqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura, sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vês que faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério muito excelente, quanto a ele também mediador e superior aliança, instituída como bate em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nossa aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atendei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e serei Deus, e eles serão meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, antiquada a primeira, ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer.
os ritos, ofertas, sacrifício mosaico eram imperfeitos e ineficazes. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado no seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa à disposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, o qual pertencia ao altar de ouro, o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma ursa de ouro contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sombra cobriram o propiciatário. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado continuamente, entraram primeiro no tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado, mas o segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, querendo com isto dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E isto uma parábola à época presente, segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas, bebidas, diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. O sacrifício de Cristo não repete, é perfeito, eficaz, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens, já realizado mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, mas por meio de sangue, de bodes, bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, seu sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador da vossa aliança, a fim de que, intervindo a torre para a remissão das transgressões que haja sob primeira aliança, recebam a promessa eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porquanto onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força a lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei do povo, tomou sangue de bezerro ou de bodes como água, lã tinta de escarlate, isótopo, aspergiu não só próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para nós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sacrifício de Cristo eficaz para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas se acham nos céus purificassem com mais sacrifício, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura de verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus,
nem ainda que por oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra santo dos santos como sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, se cumprisse os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício desse mesmo pecado, e assim como os homens desta ordem morresse uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado os que aguardam para a salvação. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios, a expiação feita por Cristo é divina, permanente. Ora, visto que a lei, sombra dos bens vindouros, não imagem real, coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutras sobre não teriam cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício faça-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito o meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer: com acima sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto, nem oblações pelo pecado,